A paz do Senhor a todos. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 16. Vou estar lendo alguns versículos da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16. No primeiro versículo em diante. 1 Samuel, capítulo 16. Depois de Juízes, aí vem o livro de Samuel. Amém? Os irmãos encontraram? E vou ler, os irmãos acompanhem em silêncio em nome de Jesus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, e consagrei-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente este perante o Senhor será ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. O Senhor não vê como homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos colocamos mais uma vez diante. Os irmãos conhecem muito bem esse texto de Samuel. Já ouviu muitas mensagens a respeito deste texto, e eu fico até me questionando, né? Se fosse dar um tema a essa mensagem, né? Eu perguntaria, né? Seria mais ou menos uma pergunta, né? Quem te escolheu, né? Quem escolheu você? Quem me escolheu? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem tem a sua maneira de ver, mas a maneira de Deus ver é totalmente diferente da nossa. Chegou o momento em que o Senhor, ele já não estava mais se agradando com Saul. As atitudes de Saul já não estavam mais agradando ao Senhor, nosso Deus. E muitas das vezes a gente acaba se equivocando, porque a gente faz algumas coisas nas nossas ações e a gente acha que está agradando a Deus. Ah não, Deus está contente, Deus está feliz, Deus está se agradando com as nossas atitudes, as nossas ações. E a gente acaba se equivocando, irmãos. Até mesmo as nossas escolhas. Quando nós partimos para escolher que a gente acha que é o correto, que é o certo, a gente acaba se enganando. E isso pode ser em toda a área da nossa vida. Porque a gente pensa bastante, a gente procura escolher bastante. Um exemplo:
Se você for na feira comprar uma fruta, você pega a primeira fruta que você vê? Alguém chega lá, eu quero essa aqui, já pega e põe na sacola, e quanto que é, já paga? Não. Você vai escolher, não vai? A gente não escolhe? Se vai pegar algum legumes, é a mesma coisa. Se você vê alguma coisa estragada, você vai pegar? Sim ou não? Por que não vai pegar? Está estragado, né? A gente viu que está estragado e a gente não pega. Então a gente faz muitas escolhas. Só que dentro das escolhas que a gente faz, a gente não tem certeza se todas elas é 100%, se está certo, ou se vai dar certo, ou se é o correto. Porque quem faz as escolhas somos nós. A gente faz as escolhas. Só que muitas das vezes, a maioria dela, está tudo errado. Chegou um momento que Deus ele não estava contente com Saul. O ministério de Saul estava abalado. E aí Deus fala com o profeta Samuel: vai à casa de Jessé, porque Saul já não faz mais parte dos meus planos. E eu já escolhi um sucessor para colocar no lugar de Saul. E Samuel ele questiona: poxa, mas se Saul ficar sabendo o negócio dele, vai me matar. Deus fala: como assim ele vai te matar, né? Já imagina só o diálogo do profeta com o seu Deus, né? Aquele que te ordenou, aquele que está acima de todas as coisas. Ele não tinha nem que questionar, simplesmente obedecer. Sim, Senhor, já estou indo. Ponto. Sem questionar. Mas ele questionou. Não, Saul não vai gostar. E se ele souber que a gente vai colocar outra para ele, é rei. Mas quem foi que escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel? Foi Deus que escolheu? Vocês já leram a história? Vocês já leram o texto? Porque até então o povo estava querendo um rei. O povo queria alguém que o representasse. E dentro dessa representação, o povo escolheu Saul. Deus simplesmente concordou: é Saul que vocês querem? Então concordo, coloca Saul no trono como rei. Mas não foi uma escolha direta de Deus. Deus falou assim: ó, tá vendo Saul lá? Gostei dele, ele vai ser um bom rei. Então coloca ele como rei de Israel. Não foi assim. O povo clamou, o povo queria um rei, o povo estava, não estava aguentando mais, queria um representante, alguém que o representasse. E aí o povo escolheu, Deus apenas concordou. Chegou um momento em que a escolha que o povo fez não estava dando certo. Saul estava saindo fora do propósito de Deus. Foi quando Deus teve uma atitude e falou: ó, Samuel, vai lá que eu já não estou aguentando mais. Só está fazendo besteira. Tudo que eu pedi para ele fazer, ele não está fazendo. E eu já escolhi outro para ser o sucessor dele. Vai na casa de Jessé, que lá tem a pessoa que eu escolhi. Quem escolheu? Deus. Deus escolheu. O profeta chega até a casa de Jessé, que está lá no versículo 6, né? Nós lemos, fala assim: ó, entrando eles, Samuel viu quem? A Eliabe, e pensou: certamente este perante o Senhor é o seu ungido, né? Eliabe tinha boa aparência, tinha uma formação como se fosse de um soldado, de guerreiro. E aí o profeta bateu o olho e falou: é esse o cara, é o nosso rei. Alto, boa aparência, forte, levanta peso lá na academia, é esse o cara. Soldado, é bom, vai ser o nosso rei. Aí o que Deus fala? Você está enganado, não é esse não. E como a gente já conhece a história,
Samuel, o profeta, falou: Jessé, manda vir um por um aí até acabar essa quantidade de filhos que você tem aí. E foi vindo, e Deus, não. Chegou horas que Samuel cansou, né? Falou: vou sentar, pô, já veio os melhores. Ele falou que não é nenhum desses. Aí imagina a gente, quando nós fazemos as nossas escolhas, de repente você está aí solteiro, né? Está procurando uma pretendente, precisa arrumar uma noiva, né? Para casar, né? Não é para ficar não, para casar. E aí você olha e escolhe e fala: é essa. Aí vai. De repente não deu certo. Aí você fala: puxa vida, pensei que fosse essa, mas não é essa. Ou pensei que fosse esse e não é esse. Mas quem foi que fez a escolha? Foi você. Ou então muitas vezes você escolhe e você insiste. Casa, vai, aí o negócio não está dando certo, não está indo do jeito que... Mas quem foi que escolheu? Você que escolheu. A escolha é sua. É que nem um programa de televisão que passava muito tempo atrás, vocês devem lembrar, que você decide, né? O público decidia o final da história, né? Eles mostravam a história e a gente decidia o final da história. A minha, a sua história, quem decide somos nós. As escolhas, escolheu errado, você escolheu. O povo queria um rei, o povo já estava cansado, queria alguém para reinar, que pudesse guerrear por eles, pudesse dar as ordens. Escolheu quem? Saul. Foi escolha de Deus? Não, Deus apenas aprovou, falou: tá bom, pode pôr, o povo quer, então põe. Se não está contente comigo como rei soberano deles, né, então põe alguém aí. Mas só que Deus se cansou. Chegou uma hora que Deus se cansou. E Deus havia escolhido já alguém, no coração de Deus já tinha alguém. E aí chama todos aqueles homens lá, 7 filhos e nenhum dos 7. Aí o profeta cansou: poxa vida, já acabou, não tem mais ninguém não. Aí Jessé falou: lembrei, tem um menino que está lá no campo lá. Mas o que está fazendo? Está cuidando das ovelhas, está cuidando da pastagem. Menino que cuida de ovelha. Agora pensa bem, dentre todos os irmãos tinha um que estava fazendo o quê? Trabalhando, cuidando das ovelhas de quem? Do pai. E os outros fazendo o quê? Jogando videogame lá, tá, uns joguinhos, brincando, contando história, fazendo nada. Um trabalhando e 7 fazendo nada. Entendeu? Como é as nossas escolhas, como que é a escolha de Deus? E aí manda vir o menino. Fala: chama esse menino aí. Eu tenho certeza que na hora que ele entrou foi uma decepção tão grande para Samuel. E falou: isso aí que vai ser o rei. Aí eu acho que senhor, tem mais ninguém aqui não. O que veio aqui é só o farelo, só o pozinho. Vai dar conta não. Aí Deus falou: é isso aí que eu quero. Unge esse menino, que é isso que eu quero. Quando a gente faz as escolhas, a gente se decepciona, a gente frustra. Mas quando Deus faz, é diferente, porque foi Deus que escolheu. Eu olho para a nossa vida hoje, para a liderança da igreja, para a nossa vida ministerial. Eu brigava, irmãos, eu discutia muito sobre isso. Alguém falava assim: você pá, estamos aí trabalhando para... Eu falei: foi Deus? Como assim? Foi Deus? Uma vez até arrumei confusão por causa disso. Os irmãos discipulando e vai. Quando chegou na hora H, eu falei: olha, eu só vou se for propósito de Deus, se não for, esquece. Acharam ruim comigo.
falei, não, mas meu pensamento é esse. É Deus que está escolhendo? É Deus que está colocando? Por quê? Porque quando é Deus, irmãos, é diferente. Você vai sofrer, mas você vai permanecer. Agora, se não for Deus, esquece. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as escolhas. Muito cuidado com as nossas escolhas em todo sentido. Seja na vida ministerial, seja na igreja, seja na nossa vida profissional. Se você vai fazer uma faculdade, pensa bem na escolha que você vai fazer. Às vezes a gente se empolga, eu quero isso. De repente você, não gostei, não é isso que eu quero. Aí volta para o zero de novo. Vai começar tudo de novo. Agora, quando a gente entende que há um Deus soberano sobre todas as coisas, que cuida dos seus, que nos orienta, que nos guia, que sabe o que é bom para a gente e o que é ruim, aí é diferente. Era um menino, mas ele estava trabalhando, estava cuidando de ovelhas. E os outros estavam fazendo o quê? A Bíblia não fala, mas com certeza fazendo nada, né? E Deus não chama quem não faz nada. Vocês já prestaram atenção que quanto mais ocupada a pessoa está, Deus chama? Interessante, né? E aquele que não faz nada acha ruim ainda. Está fazendo isso e aquilo. Ainda questiona, mas quando chamam a ele, ele fala: sei não se eu vou. É sempre assim. Por quê? Porque é uma escolha de Deus. Quando a gente vê que é uma escolha de Deus, é diferente. Porque a nossa visão é diferente da visão de Deus. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, que os nossos pensamentos é diferente do pensamento do Senhor. Jeremias 29:11 fala o quê? Bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim que você esperar. Então, se a gente pensa, a gente já pensa logo maldade, né? Quando Deus pensa, não, Deus fala, se olha uma pessoa numa situação, você fala, isso aí acabou, não tem mais jeito. É a nossa visão humana. Aí Deus fala, tem jeito sim. Tem jeito. O que não tem jeito na nossa visão humana, na visão espiritual de Deus tem jeito, irmãos. A gente olha e a gente condena. Deus olha e Ele absolve, porque Ele é Deus. A maneira de Deus agir e trabalhar é diferente da nossa. Por isso que Deus falou, Samuel, Samuel, você vai se enganar quando você chegar lá, cara. Não vai chegando e já escolhendo, não. Você só manda chamar. Quem escolheu, eu já escolhi. Deus não ia escolher, Deus já tinha escolhido. Deus já tinha escolhido. Aí a gente olha para nós que somos seres humanos e fala, meu Deus, será se dentro de todos esse povo, milhões de pessoas, o Senhor realmente nos escolheu? E se o Senhor nos escolheu, o que o Senhor quer que nós façamos? Qual é o propósito do Senhor em nossas vidas? Porque quando Deus escolhe, tem um propósito. Deus, Ele não escolhe ninguém sem propósito. Não escolhe ninguém para ficar à toa, sem fazer nada. Deus tem um propósito para todo mundo. Para mim e para você, não esqueça disso. Mas será se dentro da escolha de Deus, se nós estamos dentro dessa escolha, será se o propósito que Deus tem referente à nossa vida, nós estamos fazendo? Deus, Ele escolhe uns para tocar, para cantar, para ministrar, para pregar o Evangelho, para orar. A Bíblia diz isso, que são várias escolhas, uns para profetas, outros para poder
orar, para poder... Mas sempre tem um propósito na vida de todos, irmãos. Não tem aquele que Deus não escolheu para não fazer nada. Deus escolheu com um propósito. A escolha de Deus em relação a Davi, porque tinha um propósito. Sempre que o povo estava sendo massacrado, Deus sempre tinha um escape para o povo. O povo se rebelava contra Deus, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus era sempre maior. Deus sempre levantava alguém para ajudar o seu povo. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Você não está desamparado, você não está sozinho. Às vezes você fala: poxa vida, ninguém veio aqui, ninguém me falou nada, eu estou tão precisando de ajuda, mas ninguém passou aqui para me dar pelo menos uma palavra de conforto. E aí que nós se engana, porque Deus sempre tem escape para o seu povo. Ele sempre envia alguém. É tanto que ele foi lá e separou Davi no meio de tantos irmãos. Ele separou o menor. A Bíblia fala que ele era ruivo, pequeno, mas era aquele pequeno ruivo que Deus queria. Talvez a gente olhe para a nossa vida e fala: poxa vida, eu não vou conseguir, né? A gente já coloca que a gente não vai conseguir, que a gente não vai ter êxito. A gente já nos colocamos na posição de derrotado. E quando nós servimos um Deus que nunca perdeu uma batalha, como é que nós vamos ser derrotados? Não. A gente vai olhar: não, se eu sirvo um Deus que Ele é soberano sobre todas as coisas, eu não vou ser derrotado, eu vou ser vitorioso. A Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, para aquele que é escolhido, que serve a Deus, que sabe o propósito de Deus na sua vida, ele jamais será derrotado, jamais será vencido também, porque nós temos um Deus que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então Samuel foi lá, fez aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse, escolheu Davi. E Davi, ele começou a trabalhar. Davi, ele começou a ser ministrado. Até Davi chegar à posição de rei, ele demorou, irmãos. Não foi ali, derramou o óleo e agora você já é rei, não. Ele demorou. Davi passou por vários processos. E na vida da gente não é diferente. Os discípulos andaram com Cristo 3 anos, irmãos, lado a lado, via os milagres, presenciava, mas ainda não sabia que era o Cristo. Ainda tinha dúvida de que Jesus era Deus, de que Jesus era o Messias. Eles tinham dúvida. Agora pensa, gente, pensa, se os discípulos passaram tanto tempo ao lado do mestre, lado a lado, imagina, gente, quanto tempo não vamos passar? Esse texto, lá no versículo 14, ele me chama muita atenção de uma coisa que eu fico muito preocupado, porque Saul, enquanto Saul era rei, ele tinha com ele o Espírito do Senhor. Enquanto Saul era rei, ele tinha com ele o Espírito do Senhor. Mas quando Saul começou a praticar aquilo que não era do agrado de Deus, a fazer tudo o contrário daquilo que Deus tinha pedido a ele, o Espírito do Senhor saiu de Saul, se retirou de Saul. E aí Saul ficou totalmente livre para que entrasse nele o espírito maligno. A partir do momento em que Davi foi
ungido, a Bíblia diz que automaticamente o Espírito do Senhor já se fez presente na vida de Davi. Davi já tinha com ele o Espírito Santo do Senhor na vida dele. Eu fico pensando a gente sem a presença de Deus. O que seria da igreja hoje sem a presença de Deus? O que seria da minha vida hoje, da sua vida hoje, sem a presença de Deus? Porque o que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus, é o Espírito Santo do Senhor, é o Consolador, o qual Jesus falou que eu vou, mas eu vou enviar. E Ele enviou, e Ele está entre nós. Mas se eu começar a fazer tudo o contrário àquilo que Deus nos pede para que a gente faça, com certeza Ele se retira, a presença de Deus sai, e a gente vira presa fácil para o nosso inimigo. Saul perdeu o trono, mas o mais importante que o trono foi a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não somos nada, irmãos. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Nada. É por isso que todo dia a gente tem que olhar, nos arrepender, nos se converter verdadeiramente ao Senhor e entender que nós não somos nada, somos pó, e que nós precisamos do auxílio do Senhor todos os dias de nossa vida. O ministério de Davi, até chegar ao trono, até ele se formar rei, ele estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Estar cheio ou com a presença do Espírito Santo não quer dizer que você vai aí apenas falar em línguas, fazer milagre, fazer isso e aquilo, não. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que você tem temor. Que você tem temor àquele Deus que te chamou. Que você não diz, não. Que você diz, sim, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Todas as batalhas, todas as lutas que Davi venceu, ele venceu por quê? Porque com ele tinha o Espírito Santo do Senhor, que o guiava, que pelejava e que lutava. Quem é que está pelejando por mim e por você? Quem é que está habitando na nossa vida? Quem é que está fazendo a diferença na minha e na sua vida? Como é que a gente tem nos comportado diante do chamado do Senhor? Como é que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer? Será que estamos fazendo conforme Ele mandou que nós fizéssemos? Será se a obra do Senhor está sendo feita conforme Ele pediu que fizesse? Será se o meu chamado, será se eu entendi o meu chamado, eu entendi o chamado do Senhor na minha vida? Será se eu estou cumprindo ele conforme o Senhor tem falado que eu cumprisse? E aí a gente tem que pensar, analisar a nossa vida e falar, opa, peraí, será que está tudo certo? Será se o que nós estamos fazendo está correto diante dos olhos do Senhor? Porque se não tiver correto, irmão, se não tiver certo, com certeza Deus, Ele é soberano, e a hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Quando Deus coloca, o mesmo que coloca é o mesmo que tira também. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter mais zelo com as coisas de Deus, fazer as coisas com ordem, com decência. Sabe, porque Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é
santo. Se Ele é santo, nós temos que ser o quê? Santo também, não é? E que o povo dele tem que andar em santidade. Então tudo isso conta para a nossa vida. É por isso que às vezes a gente tem que se perguntar: meu Deus, se realmente o Senhor me escolheu, com certeza o meu proceder, o meu caminhar vai ser diferente. A minha vida tem que ser diferente. As coisas que a gente faz tem que ser diferente. A gente não pode fazer o que os outros fazem. A gente tem que fazer a diferença. Eu vi alguém fazendo lá, vou fazer também. Não. E isso é uma cultura mundial. É o que o mundo quer que a gente faz. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor está pedindo que a gente faça. Fazer as coisas dele com ordem, com decência, para não ser um Saul da vida, para que Deus não tire de nós o teu Espírito Santo, para que Deus não tire de nós a sua presença. Porque se nós estamos caminhando até hoje, porque nós temos a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele impera sobre a gente, ele nos ajuda a caminhar, ele nos auxilia, irmãos, ele auxilia a igreja. Então alguma coisa Deus quer. Lá em Romanos capítulo 12 fala: não vos conformei com este mundo. E as pessoas já estão conformadas, já se conformaram. Ninguém faz mais nada diferente. A gente quer fazer tudo igual que os outros fazem. E Deus me chamou e chamou vocês para fazer o quê? A diferença. Ou a gente faz a diferença, ou Ele vai trocar todo mundo, irmãos. Se realmente foi Ele que escolheu, com certeza Ele troca tudo. Ele fala: chamei o Saul para quê? Para fazer a diferença. Não fez? Samuel, tira, já arrumei outro. E acabou. Vai alguém lá discutir com Deus? Samuel até que tentou, né? Falou: não, senhor, Saul, não dá para perdoar ele não. A gente conversa com ele e de repente ele muda as atitudes dele. Não dá, irmãos. Não dá. Quando Deus dá uma ordem, tem que cumprir. Então a gente tem que ter muito cuidado com a obra do Senhor. A gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, fazer do jeito que a gente acha que é certo, da nossa maneira, da nossa visão, a visão humana, a visão carnal. Não, tem que fazer numa visão espiritual, fazer conforme Deus quer que seja feita. E alguma coisa tem que ser mudada, alguma coisa tem que ser diferente, sabe, buscar muito do Senhor. A gente faz muitos projetos, mas e o projeto de Deus, como é que fica? Se a gente fizer e Deus não der um aval, acabou, não chega a lugar algum. Deus está chamando a atenção da igreja. Alguma coisa mexeu que Deus não está se agradando, alguma coisa está errada que Deus não está se agradando. Da mesma forma que Ele não se agradou com Saul, Ele não se agradando, alguma coisa precisa mudar. Mas o que precisa mudar? Vamos buscar do Senhor. Senhor, talvez eu não tenha andado conforme o Senhor pediu que eu andasse, conforme o Senhor estabeleceu. Então eu preciso mudar. As minhas atitudes talvez não estão corretas diante do Senhor, talvez eu preciso mudar. Saul não teve tempo, mas talvez para nós hoje Deus está dando tempo ainda da gente repensar em alguma coisa. Falou, opa, né? Acendeu a luz vermelha. O que significa luz vermelha? É sinal de perigo, né? Se fosse amarela, é um alerta, né? O amarelo alerta, mas o vermelho não, é perigo, alguma coisa. Então Deus está falando comigo e com você hoje. Isso serve para mim, primeiramente para mim. Roberto, desperta, cara, acorda aí.
né? Se eu te chamei da tua vida ministerial, alguma coisa tem que fazer. Não é para você ficar parado. Alguma coisa tem que fazer. Ah, mas eu vou fazer o que os outros estão fazendo. Não, você vai fazer alguma coisa diferente. Eu te chamei para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença, não o que os outros fazem, não igual o que estão fazendo. A gente não pode se conformar, irmãos. Simplesmente entrar no conformismo. Não, tá legal, tá bom, continue assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje nós estamos no mês de maio. É isso? Não? Estamos no mês de final de abril e amanhã começo de maio. Nós já estamos no mês 5. Já estamos no mês 5, irmãos, praticamente. Já vamos entrar no meio do ano. No meio do ano, irmãos. No meio do ano. Quantas pessoas vocês já convidaram para vir à igreja? E quantas pessoas de janeiro até hoje já se converteu ao Senhor Jesus? 10? Ouviu alguém falando 10? Quantas? Nenhuma, né? Ninguém? Isso não é sério, irmãos? Tem alguém na sua família que ainda precisa se render ao Senhor Jesus? Sim ou não? Tem? Amigo? Vizinho? Tem, né? E qual a diferença que nós estamos fazendo no meio da nossa família, no meio dos vizinhos, na escola, na faculdade? Qual é a diferença que estamos fazendo? É de se preocupar. A gente sabe que o tempo está esgotando e a gente vai ter que prestar um relatório, não vamos? Sim ou não? Todo mundo lá na filinha. Roberto, aí eu vou, relatório. Nada? Tentei, mas nada. Você só tentou? Fica do lado ali que depois a gente vai ver o que faz por você. Então a gente tem que se preocupar. A Bíblia diz que nós viemos a... Qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão da igreja? Oi? Pode falar. Pregar o evangelho. Um corajoso ali falou que é pregar o evangelho. Está certo, irmãos? É isso mesmo? Isso é missão da igreja? Pregar o evangelho? E nós estamos pregando, não estamos? Estamos pregando bastante o evangelho. Estamos falando bastante de Jesus Cristo às pessoas. E muitas pessoas eram para estar aqui hoje, porque nós falamos de Jesus Cristo às pessoas, mas as pessoas não vieram hoje aqui. Irmãos, é para a gente se preocupar. A gente está perdendo muito tempo dentro da igreja. Você sabe o que acontece quando a gente fica muito tempo dentro da igreja? Sabe ou não? A gente olha para a roupa do irmão. Às vezes eu não concordo que a roupa dele está mais escura que a minha, né? A gente olha para o cabelo do irmão. A gente olha para tantas coisas, porque isso está inserido na gente, faz parte da nossa cultura e da nossa vida. Mas não foi para isso que Jesus chamou. E se a gente não sair, irmãos, ou a gente sai para fora, ou a gente vai sair no tapa aqui dentro. É verdade, irmãos, é sério isso. Vai brigar, porque eu não vou gostar. Ele vai tocar uma música que eu não vou gostar. Vou falar com ela, não gostei dessa música não, hein? Gostei não, não gostei. Ah, mas vou tocar ela, não gostei. E aí começa, irmãos, por quê? Porque estamos muito fechados aqui dentro. Ou a gente sai e faz a diferença, ou Deus vai mudar. Porque Ele chamou com uma finalidade, chamou com um propósito. E isso não é só para mim não, é para todos nós. Não adianta, irmãos. A gente não pode só viver de reunião, não. Hoje tem reunião, amanhã tem reunião, depois tem reunião.
depois tem mais uma reunião, e depois tem outra reunião, e acabando essa, tem mais uma, e no final do dia, mais uma, e o povo morrendo, e as almas perecendo, e a minha família que precisa de Jesus, esquece. Jesus vai mandar os anjos pregar para ela, e não é isso, é eu e você, ou a gente faz, ou então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Saul. Deus, Espírito Santo, vem, não quer nada não, pode vir, vem. E aí acabou, irmãos, não dá mais tempo. É para a gente despertar. A igreja tem que se despertar, tem que acordar. Sabe, tem muita gente que está precisando ouvir falar de Jesus, e quanto mais tempo a gente ficar fechado aqui dentro, nada vai acontecer. Vocês já deram uma volta na rua? Quantos vizinhos tem aí? Quantas pessoas? Mas eles não querem saber de nada. Tem certeza? Você já falou? Já arrumou uma estratégia? Jesus sempre tinha uma estratégia para falar com as pessoas. E qual que é a nossa estratégia para falar com as pessoas? Qual que é o nosso testemunho para falar com as pessoas? Qual é a nossa postura, a nossa atitude para falar com as pessoas? A Bíblia fala, desperta os que dormem. Se a gente não falar, diz que se a gente não falar vai acontecer o quê? As pedras vai falar, irmãos. Já pensou? Eu passando na rua, passando uma pessoa que não é Jesus, aí a pedra vai e fala, e opa, a pedra falando, mas quem tinha que falar era eu. Isso é sério. A igreja tem que se despertar. Nós temos que acordar. São muitas famílias que precisam ouvir falar de Jesus. Nós vamos começar o mês de maio, a partir de amanhã, e o mês é o mês da família, é intitulado o mês da família. Vamos ver se pelo menos o mês de maio a gente consegue falar de Jesus às pessoas. Se no culto das famílias não seja apenas um culto para crente, um culto para a gente, não, um culto para as pessoas que precisam de salvação. Trazer a minha família que não conhece Jesus, trazer o meu pai, minha mãe, meus irmãos, falar, vamos à igreja comigo hoje, vai ter uma programação bacana, fazer algo diferente, irmãos, algo que chama a atenção das pessoas, que elas realmente sintam algo diferente. Ao entrar nesse lugar, sinta algo diferente, falar, puxa vida, entrei ali naquela igreja, eu gostei, vou voltar lá de novo. Mas ela tem que entrar e tem que permanecer, não apenas visitar, entrar, um dia eu volto, não. É aqui, irmãos. A Bíblia diz que aqui é casa de oração, não é isso? E é só para a gente? Não, é para todos os povos. É casa de oração para todos os povos. Mas a gente não está aguentando mais. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Eu e você temos a responsabilidade de falar de Jesus às pessoas. Irmãos, todo final de semana, todo sábado, vocês não me veem aqui à tarde, eu gasto mais ou menos 60 quilômetros, eu vou até Santo André falar para a minha família de Jesus. Eu tenho 2 irmãs que já estão se convertendo, já estão, sabe, falta um pouquinho, e na hora que vem essas 2 vai vir mais 2, na hora que vem as 4 vai vir mais 4, e é uma família de quase 20 pessoas, e em nome de Jesus Cristo, até o final do ano vai estar aqui, testemunhando. Mas é isso que nós temos que fazer. Estamos fazendo isso? Deus me despertou, falou, você acorda, hein? Se você não acordar, vou colocar outro no seu lugar. Eu falei, opa, peraí, senhor, o senhor me chamou, então deixa eu fazer o trabalho. Não põe não que eu vou fazer o trabalho. E nós precisamos despertar, irmãos. Amém? Vamos nos portar em pé em nome de Jesus?